Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática para a terceira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando vocês que esse é o projeto Seduc em Ação 2021. Eu sou o professor Luan e o tema da aula de hoje é sobre função exponencial. Vamos lá? Na aula de hoje, vamos dar sequência ao trabalho com os descritores da matriz Saeb. E hoje a gente vai trabalhar o descritor 27, que é identificar a representação algébrica ou gráfica de uma função exponencial. Na aula passada, o professor Silvio falou sobre funções de segundo grau, função polinomial de segundo grau. E durante nosso percurso na escola, durante nosso período estudando, a gente falou sobre vários tipos de função, não é mesmo? A gente falou sobre a função afim, aquela função do primeiro grau, né? Aquele famoso y igual a ax mais b. A função do segundo grau, que o professor Silvio trouxe na aula anterior. E a gente também trabalhou com funções trigonométricas, funções logarítmicas. E hoje, em específico, eu quero falar sobre a função exponencial. E quem é ela? Ela é a função cuja variável está presente no expoente e cuja base é sempre maior que zero e diferente de 1. E aqui eu trouxe dois exemplozinhos de funções exponenciais para vocês. Eu tenho f de x igual a 2 elevado a x e eu tenho também f de x igual a 1/3 elevado a x. Bem, mas eu falei que tem umas restrições ali, né? Foi dito que a base precisa ser sempre maior que zero e diferente de 1. Por que isso? Isso acontece porque o 1, ele elevado a qualquer valor, resulta em 1. Né? Quando a gente lembra lá das propriedades de potência, todo número, 1 elevado a qualquer número, é sempre 1. Então, nesse caso, a gente teria uma função constante, né? Que sai aí do escopo da função exponencial. E a gente também precisa que a base seja maior que zero, sempre, pois alguns expoentes, a função não estaria definida, né? A gente está definindo aqui a função dos reais nos reais. E quando a gente está falando de números com a base negativa, pode acontecer casos em que a função não está definida, que é o caso que eu trouxe aqui para vocês, ó, o f de x igual a menos 3 elevado a 1 sobre 2. Quando a gente está aqui resolvendo essa função, trabalhando com ela, a gente chega no caso de uma função, que é um valor real, que resulta em raiz de um número negativo. E a gente não tem essa definição de raiz de número negativo nos números reais. Por isso, é necessário sempre prestar atenção que as funções exponenciais, elas precisam que a base seja sempre diferente de 1 e sempre maior que zero. Pois bem, hoje a gente vai falar de gráfico da função exponencial, né? Representação algébrica e ou gráfica. E o gráfico da função exponencial, ele é muito característico. Ele sempre irá passar pelo ponto 0 e 1, como eu falei, pois todo número elevado a zero é 1. Então, sempre nossa função, nosso gráfico da nossa função, vai passar aqui no pontinho 1, ó, no ponto 0, 1. E o gráfico sempre não irá interceptar o eixo x, pois, como falamos, a base deve ser sempre maior que zero, ou seja, a imagem da função é sempre negativa, sempre positiva. Então, aqui, ó, a gente vai ter o gráfico aqui seguindo sempre assintotando o eixo x. Ele não vai encontrar com o eixo x. Ele vai chegar bem perto do eixo x, mas ele não vai cruzar o eixo x. E falando de gráfico, assim como a gente falou de funções afins e funções de segundo grau, a gente tem também aqui o conceito de crescente e decrescente. Então, a gente pode classificar as funções exponenciais em função crescente e função decrescente. E aqui a característica está onde? Está na nossa base. Quando a nossa base for maior que 1, a gente vai dizer que a nossa função ela é crescente, ela vai crescendo aqui, né? Conforme o valor de x cresce, a função cresce. E ela vai ser decrescente quando a base for um número entre 0 e 1. E a decrescente aqui, ó, a gente vai ter ela decrescendo aqui, da esquerda para a direita, decrescendo. Então, crescente, base maior que 1, decrescente, a base é um número entre 0 e 1. Bem, mas como que a gente faz essa construção do gráfico, né? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Eu trouxe a função f de x igual a 3 elevado a x e a gente vai ver como que esse gráfico é construído. Ó, nos valores de x, a gente tem a função f de x e a gente tem o ponto, né? O ponto xy aqui. Bem, quando nós tivermos um x negativo, aqui, ó, x menos 2, f de x vai ser igual a 3 elevado a menos 2. Aplicando as propriedades de potência, a gente vai ter que o f de x vai ser 1 sobre 9. Então, a gente vai ter o primeiro ponto representado aqui, é o ponto A, ponto menos 2, 1 sobre 9. X igual a menos 1 aqui, ó, vamos aplicar a nossa função,
f de x igual a 3 elevado a menos 1. Aplicando as propriedades de potência, a gente vai ter, então, o f de x igual a 1 sobre 3. Então, o segundo ponto que a gente vai ter representado nesse gráfico é o ponto B, menos 1, 1/3. Quando x for 0, a gente vai ter o 1, né? O ponto 0 e 1 aqui aparecendo, ó. Lembra que eu falei que sempre vamos ter o ponto 0, 1? O ponto 0, 1 apareceu. Quando x for 1, a gente vai ter, então, que o f de x é 3, 3 elevado a 1, 3. E o ponto D, o ponto 1, 3. E a gente tem o último ponto aqui que eu trago, é o ponto 2. Quando x for igual a 2, a gente vai ter, então, 3 elevado a 2, que é igual a 9. Então, a gente tem um ponto E, 2 e 9. Vamos olhar para a função? Nossa função aqui, ó, é o 3 elevado a x. Como eu falei, nossa base ela tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Então, a gente tem uma base 3, então tá tudo certo aqui na nossa função, né? E agora vamos olhar para o gráfico. O gráfico que é o ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E, né? Então, a gente tem uma função crescente. Por que ela é crescente? Porque nossa base aqui, ó, ela é maior que 1. Então, temos então um gráfico crescente. A gente percebe que o nosso gráfico ele vai assintotar o eixo x, não vai encostar nunca. Conforme a gente pegue os números negativos aqui, quanto maior for o número negativo, a gente vai estar mais longe aqui, nunca encontrando com o eixo x e sempre assintotando. Bem, agora a gente vai fazer alguns exercícios que envolvam essa identificação da representação da função algébrica, da função exponencial de forma algébrica ou de forma geométrica, né? Mas antes disso, eu quero falar um pouquinho sobre a relação entre a função exponencial e a função logarítmica. A relação entre as duas é bem comum, então sempre que a gente está falando de uma, a gente está falando ali um pouquinho da outra também, mas por que isso? A função inversa da logaritma é a função exponencial. Então, assim a gente tem que os gráficos de ambas as funções são simétricos em relação à bissetriz do eixo x. Então, se eu vim aqui, ó, eu tenho aqui o gráfico da função logarítmica, y igual a log de x na base a, e eu tenho aqui a função exponencial, a elevado a x. E aqui eu tenho a bissetriz e corto a bissetriz do y igual a x, né? Então, esses gráficos são simétricos. Por quê? Porque a função inversa da logaritma é a função exponencial. Então, sempre que a gente está falando da função exponencial, a gente está falando de um inverso da logaritma. Então, por isso a gente tem essa relação entre as duas funções. Olhem o gráfico aqui. O eixo aqui, ó, essa reta y igual a x, ela se comporta como um espelho, né? Eu vou ter tudo que eu tenho aqui de um lado, eu vou ter refletido aqui em cima. Então, essa é a relação entre a função exponencial e logarítmica. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre o descritor, como que a gente vai fazer essa identificação. Bem, vamos lá. O primeiro exemplo que eu trago para vocês é o seguinte. Dos gráficos a seguir, qual é aquele que pode representar a função y igual a 5 elevado a x? Bem, parece uma função exponencial, né? Vamos conferir? Nossa base, ela é diferente de 1? É, né? Base 5. Ela está maior que 0? Também, né? Ela é 5. A variável está ali no x, e agora a gente vai olhar para os gráficos, para as opções aqui, para ver qual que melhor representa. Bem, o primeiro que eu tenho aqui é o gráfico A. Olha, mas o gráfico A, ele está cortando o eixo x, né? Então, a gente já sabe que ele não vai valer para a gente. Lembra que eu falei que a função exponencial ela não vai cruzar com o eixo x? Ó, da mesma forma, a função B aqui, ó, o gráfico da letra B. A gente tem que ele corta aqui, ó, o eixo x, então já não é ele para a gente. E eu tenho aqui o gráfico E também, ele corta o eixo x, então ele não pode ser. E eu estou com o gráfico C e o gráfico D. Então agora, ambos eles não cortam o eixo x, então pode ser que eles sejam os que a gente quer. Mas agora a gente tem que olhar para os valores, né? Olha só, a gente tem o ponto 0,1 aqui, que apareceu aqui na letra C, e também na letra D. Vamos ver para os outros pontos? O outro ponto que a gente tem aqui, na letra D, é o ponto 2,50. Vamos ver como que fica no gráfico? Se eu colocar o 2 ali no lugar do x, eu vou obter 50? Não, né? Quando eu colocar o 2 ali, eu vou obter 25. Então, a outra opção que eu tenho é aqui, ó, quando eu coloco o 1 no lugar do x, eu tenho 5. Então, o gráfico que melhor representa, que pode representar a função, é o gráfico presente na letra C aqui para a gente, ó. Esse é o gráfico que mais se aproxima da representação da função y igual a 5 elevado a x. Vamos para mais um exemplo. Dos gráficos a seguir,
do gráfico a seguir representa uma função real no plano cartesiano. Qual é a representação algébrica dessa função? Lembra que eu falei representação algébrica e representação gráfica? Então, agora a gente tem que identificar qual que é a função correta, né? Vamos olhar para o nosso gráfico? Nosso gráfico aqui aparenta ser de uma função exponencial, né? Ele não corta o eixo x, ele passa pelo ponto 0, 1. Então, já tem algumas funções aqui que a gente pode cortar, né? A gente pode cortar a função e, porque ela não é uma função exponencial, e a gente pode cortar a função c, que também não é um exponencial. E a função d também, né? A gente tem y igual a x ao quadrado, isso que é a função quadrática. Bem, então agora vamos olhar para os valores no nosso gráfico, né? Eu tenho menos 2 e 4, eu tenho o menos 1 aqui. Então, quem que será que vai ser o mais próximo para a gente? Qual que vai ser a função que vai representar para a gente? A função vai ser a função da letra A, né? 2 elevado a x, porque quando 2 for menos 2, a gente vai ter 4, né? Então, aqui a gente tem a função certinha. Vamos à função exponencial agora. Falar de um último exemplo, acho que dá tempo de falarmos de um último exemplo. Se a altura de uma planta dobra a cada mês, durante certo período da sua vida, e sua altura inicial é de 1 centímetro, a função, representada nessa situação, onde x é a altura da planta, o gráfico que melhor ilustra o crescimento da planta em função do tempo é qual? Bem, a gente tem aí só duas opções que são gráficos exponenciais, né? A opção A e a opção C. Quem que vai representar melhor? A gente está falando sobre o crescimento de uma planta. Então, como é uma função crescente, a gente tem aí a opção A, né? Que vai ser o crescimento da planta para a gente. Bem, a gente vai ficar por aqui. Fiquem atentos no que a gente falou hoje sobre função exponencial. Vai ser muito importante para vocês. Não saiam daí, pois após o intervalo teremos a aula de língua portuguesa com a professora Joanete, para você que é estudante da terceira série do ensino médio. Até a próxima e um forte abraço!